Neste vídeo falaremos sobre as crescentes tensões na fronteira entre a Venezuela e a Colômbia e do porquê isso preocupa tanto o nosso país. As tensões entre a Colômbia e a Venezuela não são recentes. A aproximação dos colombianos com os Estados Unidos começou no final do século XX, com ambos os países empenhados naquela época na luta contra o narcotráfico, e essa aproximação rendeu frutos no século XXI, com a Colômbia sendo o primeiro e até agora único país latino-americano a ser elevado ao estatuto de parceiro global da OTAN. Apesar de nesse momento já não haver um grande contingente militar norte-americano na Colômbia, o intercâmbio em termos de defesa e inteligência mantém-se elevado, com essa aliança tendo sido muito útil aos Estados Unidos, principalmente após a subida ao poder de Hugo Chávez na Venezuela em 1999, um político de esquerda com uma grande afinidade com Cuba e com a Rússia. Devido a esse choque ideológico, a convivência desses dois vizinhos nem sempre foi tranquila, com Hugo Chávez encabeçando um grande movimento de esquerda na América Latina, que durante muitos anos incluiu até mesmo o Brasil. Esse choque piorou muito nos últimos tempos devido à extrema crise venezuelana, causada por más decisões econômicas tomadas desde o início do governo de Hugo Chávez. Após a sua morte, em março de 2013, subiu ao poder Nicolás Maduro, levando a uma piora ainda maior nas condições econômicas do país e em sérios problemas relacionados à democracia. E nos últimos 3 anos, essa crise política e econômica se traduziu numa crise migratória, uma das mais graves e profundas do mundo, com mais de 10% da população venezuelana fugindo do país, com grande parte dessa população em fuga, procurando refúgio justamente na Colômbia. De acordo com a ONU, nesse momento não há, em todo o mundo, um povo que esteja passando por uma crise migratória mais grave do que o povo venezuelano. E a troca de acusações entre os dois países tem se intensificado nos últimos tempos, com a Colômbia acusando a Venezuela de, além de perseguir e oprimir a própria população, de também criar as condições para que grupos terroristas, como antigos membros das Farc, se estabeleçam na fronteira entre os dois países. A Venezuela, pelo seu lado, também acusa a Colômbia, com Nicolás Maduro afirmando que os colombianos estão trabalhando em conjunto com os Estados Unidos com o objetivo de derrubar o seu regime. Acusações que se intensificaram ainda mais após as eleições presidenciais venezuelanas de 2018. Naquelas eleições, menos da metade dos eleitores compareceram às urnas, com muitas organizações venezuelanas e internacionais acusando o regime do Maduro de ter fraudado o pleito. E por causa disso, a União Europeia, a Organização dos Estados Americanos, o Grupo de Lima e países como a Austrália e até mesmo o Japão não reconhecem o resultado, classificando Nicolás Maduro como um presidente ilegítimo. E foi por conta dessa ilegitimidade que surgiu a figura de Juan Guaidó, na época presidente da Assembleia Nacional Venezuelana, reconhecido por muitos países, inclusive pelo Brasil, como o presidente interino do país. A Colômbia apoia Juan Guaidó e chegou mesmo a oferecer apoio logístico na tentativa de entregar ajuda humanitária à Venezuela, com o regime do Maduro atuando de forma dura através do fechamento físico da fronteira entre os dois países. Isso aumentou ainda mais as tensões na fronteira, com o Maduro acusando formalmente o Guaidó de, em conjunto com os Estados Unidos, a Colômbia e o Brasil, conspirar para a queda do seu regime. E recentemente, em setembro de 2019, a Venezuela mobilizou na fronteira com a Colômbia mais de 150 mil militares, um movimento classificado pelo Maduro como um mero exercício militar, mas que é visto com preocupação pelos colombianos. E foi devido à terrível crise humanitária e migratória na Venezuela, pelas brutais perseguições do Maduro contra a parcela da população contrária ao seu regime, pelo suposto apoio que a Venezuela está dando a ex-integrantes das Farc, ao suposto incentivo que aquele regime está dando ao narcotráfico na região, a presença de grupos paramilitares, principalmente russos, e mais recentemente, por causa da forte presença militar venezuelana na fronteira com a Colômbia, que o TIAR, o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, foi ativado. Um tratado que, apesar de prever ações militares, não implica necessariamente no uso da força.
Mesmo assim, no dia 11 de setembro, o secretário da Defesa dos Estados Unidos, Mark Esper, anunciou que se a Venezuela atacar a Colômbia, os Estados Unidos darão toda a assistência militar aos colombianos. Uma declaração que, como podem bem imaginar, aumentou ainda mais as tensões na fronteira. Toda essa situação preocupa muito o Brasil, que também ativou o TIAR. Na minha opinião, uma guerra na região é um evento muito pouco provável, até porque bastaria aos Estados Unidos uma demonstração mais contundente de força para desestabilizar o governo do Maduro. Mas é um cenário que não está totalmente descartado, com a Venezuela chegando mesmo a referir o Brasil como um possível agressor. Isso tudo mostra que as nossas forças armadas devem continuar atentas na fronteira norte, já que em situações como essa vale aquele velho ditado que diz que é melhor prevenir do que remediar.